Oi, gente! Então, eu vim aqui hoje para poder trazer um assunto muito fofinho. Não, mas não é o meu ursinho, que na verdade nem é meu, ele é da Paula. Mas então, eu vim aqui hoje para poder trazer um assunto muito fofo, que é... eu acho que é fofo, né? Para as pessoas que não me conhecem, eu acho que vai ser um assunto bem legal, porque eu vou falar um pouquinho da minha vida, sabe? Dessas coisas que muita gente me conhece superficialmente e tal. Então, assim, eu queria trazer um pouquinho da minha vida pra vocês. Pode ser? Dá o like se vocês gostarem desse tipo de vídeo, pra eu poder saber que vocês gostam, tá? E no final eu vou cobrar de novo isso de vocês. Mas então, eu vou começar assim. Eu nasci no dia 4/9 de 1992, então eu tenho 23 anos, tá? E eu fui criada pela minha avó, porque os meus pais trabalhavam muito, então a gente só se via de noite assim mesmo, sabe? Não tinha como a minha mãe ficar tomando conta de mim, porque ela tinha que tomar conta da oficina, que é onde meu pai trabalha, né? Meu pai é dono de uma oficina de moto. Então, assim, eu sempre fiquei com a minha avó, então tudo que minha avó fazia, ela fazia junto comigo. E ela que me deu, assim, base da criação mesmo, entendeu? Foi a minha avó e os meus pais durante a noite. E isso acontecia quando eu morava aqui do lado da minha casa, né, que é casa dos meus avós também. Mas hoje eles não moram mais aqui. Então, assim, depois eu fui morar em Laranjeiras, e aí quem ficava comigo durante o dia, que aí eu já ia pra escola, que eu comecei a ir pra escola no CA, e quem me levava, ou foi no pré. Gente, eu não sei se foi no pré ou se foi no CA, tá? Mas aí nessa época quem ficava comigo era a tia Gilsa e a Zana e o Preto, que tinham que ficar me aguentando. E o tio Vital, que sempre trazia churros pra mim. Aí eu ficava lá com a tia Gilsa, né? E eles tinham que aguentar ainda o meu Barney e seus amigos, que eu adorava ver Barney. E aí depois disso a gente voltou pra cá de novo e a gente começou a morar na casa dos meus avós, porque aqui tava construindo, né? Aqui em casa. E aí eu comecei a ficar com a minha avó de novo. E aí, já nessa época, a gente já brincava, já era maiorzinha, então eu já brincava muito de Barbie e tal, essas coisas. E o meu primo Bruno já era nascido, então ele também tinha que brincar de Barbie, porque a gente era tudo em menina, eu, a Flávia, a Paula, e tinha o Bruno, que era o único menino, então o Bruno tinha que brincar de Barbie também, né? Desculpa, Bruno. Mas eu tinha que falar isso. Depois disso, gente, aí eu vim morar aqui dentro da minha casa e tal, né? Depois que ficou pronta. O meu nariz tá coçando um pouco, tá? Eu tenho muita alergia. E aí, enfim, aí foi isso daí, sabe? A minha infância foi muito boa. Ela foi marcada por muitas coisas, assim, sabe? Que eu falo que eu não tenho que reclamar da minha infância, sabe? A minha infância foi... não sei explicar, gente, mas foi muito, muito, muito boa, eu não tenho que reclamar de nada, sabe? Nunca me faltou nada, nem os meus avós, nem os meus pais, nunca deixaram faltar nada pra mim. E eu tinha uma infância que, assim, na época, o meu pai, ele mexia com jet ski, assim, ele gostava de jet ski, então, nessa época a gente andava de jet e tal, essas coisas. E agora o meu pai, agora não, né? Até pouco tempo meu pai mexia com motocross, que em 2013 ele sofreu um acidente. E aí ele parou, porque meu pai é autônomo, né? E ele ficou 3 ou 4 meses parado. Então ele viu que se acontecesse alguma coisa assim, de novo ia ser muito tenso, né? Porque não tem como, né, gente? Quem é autônomo sabe que tem que lidar com tudo. Mas enfim, voltando lá pro passado. E aí depois, eu não sei porquê, mas eu sei que a gente parou com esse negócio de jet. Todo mundo, a galera toda que andava na época, né? Que era o meu tio, que é falecido hoje, né? O meu pai e tinham outras pessoas. Tinha o Juninho e tal, e tinham outras pessoas. Só que acabou, não me lembro porquê, mas eu sei que a gente parou com isso e tal. Então, assim, outra coisa também que eu lembro muito, né, e que na verdade acontece até hoje, é que a minha mãe comemora todos os aniversários. Então eu tive, assim, todos os aniversários. O único aniversário que eu não tive, e até hoje a gente não sabe o motivo, a minha mãe também não se lembra, foi meu aniversário de 5 anos, que aí quando eu tinha 10 anos e a minha irmã foi fazer o de 5 anos dela, eu bati o pé falando que eu queria meu aniversário de 5 anos também, porque eu não tive.
E nesse ano, a minha mãe fez 2 aniversários pra mim. Ela comemorou de 10 e comemorou o meu de 5 anos que eu não tive. E no meu bolo a foto que tava aqui, que era de papel de arroz, era a minha foto de 5 anos. Então, assim, e depois disso não teve nenhum que a gente não comemorou. Ah, não, teve um sim, que foi um que eu fui pro Vitória Fashion Show e foi no dia do meu aniversário. E aí eu resolvi não comemorar, mas sei lá, tá, a gente não comemorou, enfim, mas esse daí foi o único, os outros todos a gente comemora. E muita gente deve se perguntar se eu tive o meu aniversário de 15 anos. Eu não tive meu aniversário de 15 anos, porque, não, eu tenho que voltar mais, né? Ainda não tá nessa parte. Eu tenho que voltar, vamos colocar assim, para os meus 8 anos, então. De 8 aos 12 anos eu pratiquei motocross, pra quem não sabe. E eu fui vice-campeã todos os anos. E assim, eu não me arrependo de ter parado, porque quando eu fiz 12 anos eu também não sei porquê, eu sei que me deu na minha cabeça de parar. E eu falei, ah, eu vou parar. E parei. A minha primeira moto foi uma Beta. Não, que Beta? A minha primeira moto foi uma Panda. E eu lembro que quando meu pai me prometeu que ia me dar a moto, e quando a gente foi buscar a moto, que ela tava, tipo, toda desmontada, daí eu olhei pro meu pai e falei bem assim, você disse que ia me dar uma moto e não um lixo. E aí meu pai ficou assim, né, vocês imaginam, né? E ele só chegou pra mim, a primeira reação dele foi falar bem assim, eu não te dei ainda. E aí eu fiquei calada, né, eu ia falar o quê? Realmente ele não tinha me dado a moto, a gente só tinha ido buscar. Depois disso, eu andei o primeiro ano com a Panda. E o segundo ano eu já não andei com a Panda mais. No segundo ano meu pai comprou uma Beta. E na minha época da Panda, era eu e a Hannah assim que andava e tal. E vieram 2 motos, cara, elas eram horríveis. Na época não existia essas motinhas bonitinhas, sabe? Elas eram horríveis mesmo, tipo, nossa gente, tipo, muito feia mesmo. E como a gente sempre fala, tipo, as motos assim, era muito feio, muito feio. E depois no ano seguinte, o meu pai me deu uma Beta, que a moto era, gente, maravilhosa. Aquela moto era a coisa mais linda do mundo. Ela era muito linda, ela era laranjinha com os plásticos assim, sabe, coloridinho de amarelo, azul e branco. E ela era linda, 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 era um sonho de moto, esteticamente, tá? Porque a moto quebrava toda vez. Eu sei que eu era gorda naquela época, quem me conhece deve ter pensado isso também, com aquele peso em cima da moto, coitada. Não, tá? Não era meu peso, porque a Panda aguentava. Aí tudo bem. Aí a moto quebrava, e teve uma corrida que, sabe quando você sente que essa é a melhor corrida da sua vida? Eu tinha sentido isso. E num salto, a minha moto quebrou a suspensão. O meu pai tentou arrumar junto com o careca e tal, mas não teve jeito, gente, a moto não funcionou. E eu tive que andar numa PW, que era da minha irmã, era uma moto bem pequenininha. E eu andei a corrida inteira chorando, porque todo mundo ria da minha cara, né? Eu, monstro grande, daquele tamanho, aquela gordura gigante, e uma moto, tipo, 3 vezes menor do que eu. Então, assim, foi muito feio, sabe? Mas foi muito triste pra mim ouvir aquele tanto de gente caçoando, sabe? Sem nem saber o que tinha acontecido. E eu chorei a corrida inteira por causa disso. Eu acho que hoje eu não choraria. Hoje eu acho que eu iria mandar, sabe, um dedo bem grande pra todo mundo, né? Mas na época eu era uma criança, então eu não ia saber disso. No outro ano eu ganhei uma Kawasaki 65 cilindradas. E era a moto do sonho, gente. A moto, ela foi comprada de segunda mão. E ela foi comprada de um menino que ele era tricampeão mineiro. Eu não sei o nome do menino, meu pai que talvez deve saber. E o meu pai foi buscar essa moto em BH. E ele foi me fazer uma surpresa. E aí, quando ele chegou e eu vi a moto, gente, eu não acreditei. E tô chorando. Tá. Eu sabia que eu ia chorar, porque foi uma fase que marcou muito, muito, muito a minha vida. E eu tenho muito orgulho de falar disso, sabe? Eu cresci muito no motocross, eu fiz muitas amizades. E o meu ciclo foi esse, a minha vida inteira. Como meu pai é ex-praticante,
e desde muito tempo, e mesmo depois que eu parei. Ah, tá. E aí eu ganhei essa moto e tal, meu pai fez a surpresa, eu não acreditei que eu tinha ganhado a moto, que até então eu nunca tinha tido uma moto assim, sabe? Top e tal. E essa motinha era top. Aí, na época, a gente fez, né, aquele tanto de coisa e tal, não sei o que, foi uma festa que só e tal. E aí eu andei. Foi a melhor moto, realmente, da minha vida, que logo depois eu ganhei uma oitentinha. Mas eu não cheguei a andar na oitentinha de fazer corrida. Eu só fiz, acho que, 1 ou 2 treinos. Porque logo depois eu quis parar. Eu corri 2 anos com a Kawasaki. E depois eu quis parar. Falei que, não quero isso mais pra mim, não sei o que. Não sei porquê, mas eu sei que eu quis parar. E meu pai me deu 3 vezes mais do apoio. Ele fala que por causa de cicatriz e tal, né? De acidente, dessas coisas que podem acabar acontecendo. Mas enfim. E aí, quando eu ganhei 80, eu parei. Falei que eu ia parar. E meu pai falou, então tudo bem. Né? Meu pai, na verdade, ele nunca pressionou. Passou um tempo e quando eu tinha os meus 17 anos, 16 para 17 anos, eu tava no meu 3º ano, me deu uma vontade de voltar a andar de moto. E aí, assim, eu não sei explicar pra vocês, mas assim, gente, foi uma vontade louca de voltar a andar de moto. Sei lá, e depois do nada a vontade sumiu. Nossa, ainda bem que sumiu, porque assim, não ia ter como, sabe? Eu ia entrar na faculdade e tal, então ia ficar muito ruim. Mas aí, então, vamos voltar para os meus 15 anos e depois eu volto para isso de novo. Nos meus 15 anos eu não tive a minha festa. E eu não tive festa pelo seguinte, tinha sido tudo programado, o cerimonial já tava certo, sabe? O meu DJ ia ser o DJ Rico Garcia, que na época ele era o segundo melhor DJ aqui do Espírito Santo. E ele é cliente dos meus pais, então ele tinha feito um puta desconto pra gente. Na época ia sair a R$ 1.000 a estrutura toda dele, sabe, e tal. E a minha festa ia ser do Espaço Verde e tava tudo certinho. Só que o meu pai, com esse lance de motocross, né, como eu falei que meu pai fez motocross nos 20 anos, o joelho do meu pai ficou muito ruim. E o meu pai começou a sofrer acidente dentro da oficina. Ele caía, mas ele não contava pra ninguém. E uma vez o Eliésio viu o meu pai caindo. O Eliésio é uma pessoa que trabalhou com a gente há um tempo, acho que uns 5 anos, talvez mais, eu não sei. E ele é considerado uma pessoa da família mesmo, sabe? Ele não é tipo um funcionáriozinho, ele é uma pessoa da família mesmo. E aí ele foi e contou pra minha mãe que tinha visto meu pai caindo na oficina, que tinha caído uma vez na oficina. Aí a gente começou a ficar preocupado, né? E aí depois disso, o meu pai ele veio conversar comigo, eu acho que foi alguma coisa assim. E veio me falar que ele precisava fazer uma cirurgia e tal, e que eu poderia escolher, né, se eu teria o meu aniversário agora e meu pai operava depois, ou se meu pai iria operar logo. Assim, gente, eu sempre fui criada sabendo que eu teria tudo na medida do meu possível, né? Então, assim, quando meu pai falou isso, eu sabia que o negócio não era, sei lá, tipo, não era uma coisa simples, né? Então eu falei, não sei o que não vai ter e tal, então, meu aniversário. E aí a gente decidiu, então, por não ter. Eu não tenho remorso disso, porque na época, como eu era do ensino médio, eu tava no meu 1º ano, a minha mãe fez um almoço aqui em casa para as minhas amigas, né, do ensino médio. Aí, de tarde, a minha mãe fez... Não foi um almoço, foi um lanche. Tipo um lanche assim, né? Tinha bolo, refrigerante e tal. E pipoca, esses negócios assim. Foi tipo uma sessão filme, assim, sabe? Que minha mãe fez de tarde pros meus amigos do ensino fundamental, né? Que eu tinha mais contato. E de noite foi uma festinha aqui em casa mesmo, como sempre são feitas as festas pros meus parentes, né? Daí o Yuri e o Vladimir, eu acho que foram só os dois que ficaram pra minha festa à noite também, que eram meus amigos do ensino fundamental. Daí, assim, a gente cancelou tudo e tal, e o médico depois foi e falou que se meu pai não tivesse feito essa cirurgia imediatamente, que a cirurgia não iria mais fazer efeito nenhum, meu pai poderia ficar aleijado, né? Então, assim, graças a Deus que eu sempre fui muito compreensiva, sabe?
E por tudo, assim, né? Ainda bem que ele fez a cirurgia lá logo e tal, e não deu nada. Tanto não deu nada que ele voltou a andar de moto, né? Então, assim, então foi isso, até aí. Aí vou voltar pros meus 17 anos que eu tive vontade de andar de moto. Aí tive vontade de andar de moto, mas depois passou. E eu não quis mais mesmo e tal, decidi por não querer mais fazer isso, mas eu continuava indo, como meu pai praticava, eu continuava indo. E meu pai começou a fazer foto nos eventos e depois eu comecei a acompanhar meu pai em relação a fazer as fotos, que acompanhar meu pai em corrida eu sempre acompanhei. Foi como eu falei pra vocês, o motocross sempre foi uma paixão na minha vida. Então tem gente que adora fazer brincadeirinha, tipo, Maria piloto, né? Poliane, sei lá, de piloto, blá, blá, blá. Só que pra quem não sabe, gente, o motocross tá na minha vida há 20 anos. Não é há 5 anos, não é há 2 anos, 3 anos, nada disso, entendeu? São 20 anos de esporte. E eu cresci nesse mundo. Então, assim, não é que eu tô indo atrás de piloto, entendeu? É que eu nasci no meio de piloto, eu cresci no meio de piloto e sempre foi assim. E que eu ia atrás era atrás do meu pai, entendeu? E aí, beleza. Aí passou, isso aí tudo, ficando tirando foto, não sei o que, blá, 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 foto. 2013, meu pai sofreu um acidente. E esse acidente que meu pai sofreu foi muito grave, porque ele subiu num saltinho, num duplo, e a gente não sabe, a gente acha que ele já subiu apagado, porque ele não lembra de nada, como ele falava quando ele tinha caído. Meu Deus, a pancada deve ter sido muito feia, não lembro de nada. Ele falou isso umas 100 vezes, a gente a caminho do hospital. E graças a Deus, nesse dia, quem tava com a gente era o Ciro. E foi o Ciro que foi dirigindo o carro. O Ciro, ele é praticamente um primo meu também, porque ele é primo das minhas primas lá, mas por parte da mãe das minhas primas, né? Mas ele sempre teve em contato com a gente também. Então, assim, o Ciro que foi dirigindo, eu não tinha condições de dirigir. E eu só sabia rir porque eu tava muito nervosa. Quando eu olhei meu pai caído no chão, eu só cheguei pra ele e falei assim, pai, dá pra você correr o capixaba ainda? Eu não tinha noção, até que meu pai tirou a blusa, assim, depois que ele acordou, que ele deu uma apagada. E eu vi o osso, assim, tipo, ele não tava fratura externa, sabe? Mas tava pontudão, assim, que meu pai quebrou a clavícula e quebrou o húmero em 2 ou 3 partes, eu não me lembro. Eu acho que foram em 2 partes, ele colocou 3 pinos, eu acho que foi isso. E aí aquele dia foi muito engraçado porque no outro dia eu tinha uma prova. No outro dia eu tinha uma prova de civil que eu só passei por causa da Evelyn, que me deu cola da prova inteira, porque eu não consegui estudar, eu não tive estabilidade pra poder fazer a prova nem nada. Então, assim, a Evelyn quebrou um galhão pra mim em civil, né? E depois meu pai se recuperou, sabe? Mas ele foi, como eu tinha falado bem antes, ele ficou 3 a 4 meses parado. E o meu primo Bruno que vinha fazer a barba dele. E assim, gente, foi muito ruim, porque daí ele falou que ia parar de verdade. Eu vou chorar de novo. E quando ele disse que ia parar de verdade, ele tinha acabado de sair de um ano muito bom, onde ele tinha sido campeão antecipado. Foi um ano que ele entrou numa equipe que a gente é muito grato, porque ele cresceu muito, ele teve muito destaque, ele sempre foi muito conhecido por conta dele como pessoa, mas nessa equipe ele se destacou mais ainda, porque era a melhor equipe que a gente tinha aqui no Capixaba. E foi muito bom, sabe? Foi um ano que eu me emocionei muito. E quando foi no ano seguinte aconteceu isso. Na corrida anterior, antes desse acidente dele, ele tinha feito a corrida e eu tinha sido chamada para poder ser mob girl, que são essas meninas que ficam segurando a placa. E quando foi a outra corrida que meu pai não tava no gate, foi muito triste pra mim, porque eu sentia que faltava alguém ali, sabe? Mas aí, voltando na parte, ele chegou pra minha mãe e falou bem assim,
dói demais, né? E eu decidi que eu vou parar, mas eu vou parar como um campeão. E isso me machucou muito, né? Porque ao mesmo tempo que era bom eu não ver mais meu pai nas pistas e tal, porque eu sabia que não ia ter mais o risco, era muito triste, sabe? Porque a nossa vida inteira foi isso, gente. Então, assim, pra quem não sabe, é muito triste quando a gente tem que abandonar tudo, sabe? E tal. E foi um sonho mesmo, foi um sonho que a gente deixou pra trás. O meu pai muito mais do que eu, né? Obviamente, porque eu continuava indo como garota da placa e tal, pessoa que entrega as premiações, não sei o que. Mas eu sempre senti muita falta do meu pai ali. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito, 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 muito feliz porque eu sabia que eu não ia mais ter aquela preocupação. O meu pai corria já e eu assim, eu tremia, sabe, gente? Eu não sei explicar, mas é uma sensação assim, sabe? É um aperto no coração mesmo que dá na gente e tal, porque a gente não sabe, cada corrida é uma surpresa. E por mais que às vezes era um tombinho bobo, nossa, eu ficava desesperada, sabe? E eu gritava muito, eu me esgoelava, eu parecia uma louca nas pistas. Todas as pessoas me falavam isso e eu ficava doida mesmo, gente. Eu ficava muito, muito doida. Mas fazer o que? Tá no sangue, né? A adrenalina vai lá em cima. Então eu não sei nem como explicar isso pra vocês. Realmente a adrenalina vai lá em cima, né? É como o louco todo brasileiro falava, que ele sempre usava a expressão, né? Sejam bem-vindos ao mundo da paixão e da emoção e não tenham vergonha de se emocionar. Aí ele falava, porque é brasileiro de motocross. E não é porque é brasileiro, pode ser uma corrida dentro de casa, você vai se emocionar mesmo, entende? Porque é lindo, gente, é mágico, sabe? Eu falo pra todo mundo, quem ainda não viu, vale a pena ver pelo menos uma corrida, é mágico, mágico, é a coisa mais linda. E eu acho que é a lembrança mais forte que eu tenho da minha vida inteira. É alguma coisa, alguma coisa não, né? É toda coisa que eu vou levar pro resto da minha vida e que eu vou lembrar com muito, muito, muito carinho. E, e nesse meio tempo, assim, no meio de tudo, eu já fazia faculdade de Direito. E hoje eu sou uma pessoa formada. E aí depois daí vocês já conhecem a minha vida, que é tudo que eu passo pra vocês em cada vídeo. Se vocês tiverem alguma perguntinha pra poder fazer e vocês quiserem que eu responda, vocês podem deixar aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Eu espero que eu não me emocione tanto, tá? E eu acho que é isso. Dá um like aí se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no meu canal aqui embaixo. Um super beijo. Fiquem com Deus e tchau!